redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vinda sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão. Mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Boa noite, queridos de Natal. Eu sou uma filha amada de Deus, nesse ciclo trabalhando as minhas questões de procrastinação e de confiança. E meu nome é Roseni. Eu tenho o privilégio de cuidar, de liderar o Celebrando Aqui da IBAB em São Paulo e a honra de liderar o Celebrando Aqui no Brasil. E uma das minhas áreas na verdade, a minha área de profissão é psicanalista. E o assunto sugerido para essa oportunidade, não sei se os irmãos vão ver de manhã ou à tarde ou à noite, mas nessa oportunidade o assunto que me foi sugerido é consequências da falsa religião. Consequências da falsa religiosidade. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a religião é. Religião, ela pretende que o ser humano ele não lide com as suas emoções, ele não lide com sua raiva, ele não lide com os seus medos, com tudo que é humano. A religião, ela tenta colocar debaixo do tapete tudo que faz parte da nossa humanidade. E ela não nos dá o protagonismo de olhar as nossas questões, as nossas áreas de recuperação. Para a religião, ter uma área de recuperação é ter um problema. Inclusive, religiosos têm pavor a CR. Os religiosos, eles têm pavor a qualquer humanidade que mostre, que a pessoa mostra. E as consequências dessa falsa religiosidade, elas são enormes. Seria essa razão de termos tantos religiosos adoecidos, tomados por vários tipos de comorbidades psíquicas, vivendo numa jaula emocional e, sobretudo, na solidão? Porque, queridos, olha que interessante. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus não se aperfeiçoa no que é perfeito. Inclusive, Paulo, esse servo de Deus, ele foi levado até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, ele fala, e Deus permitiu-lhe um espinho na carne.
E ele fala assim, a primeira vez ele fala, Senhor, é possível tirar de mim esse espinho na carne? E Deus fala, não. Aí ele pede de novo, Senhor, é possível tirar esse espinho na carne? E Deus fala, não. Aí tem a terceira vez, né? O terceiro, o número 3 é o número ímpar. Então, Paulo pede pela terceira vez, é possível tirar esse espinho na carne? E Deus fala, não. Aí Deus fala uma coisa muito linda, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o religioso, ele não pode admitir as suas fraquezas, ele não pode admitir as suas dificuldades. E aí ele não fica com cheiro de gente. E nós gostamos de pessoas que têm cheiro de pessoas. Nós somos atraídos por pessoas que estão lidando com a sua humanidade. E a religião, ela faz exatamente ao contrário. Eu peguei alguns exemplos aqui de religiosos na palavra de Deus. E é muito interessante que no Novo Testamento nós vemos que os religiosos são os que mais tinham embate com nosso Senhor Jesus Cristo. Os religiosos, eles faziam tudo certinho, os fariseus, eles faziam tudo certinho, davam o dízimo certinho, do cominho, de coisinhas pequenininhas. Eles seguiam a lei de cabo a rabo, faziam tudo certinho, inclusive acresciam leis, porque a lei dizia que não era que era para descansar no sábado. Aí eles diziam que era descansar no sábado. Se andasse tantos metros, não era descansar. Mas se passasse, se andasse tantos metros, tudo bem. Mas se passasse alguns metros, já não era bem. Eles interpretavam a lei e colocavam lei a mais. Eles precisavam de artefatos. O religioso da época, ele precisava de usar aquelas roupas sacerdotais que os distinguia de outras pessoas. E eles também eram pessoas que eles valorizavam muito a aparência externa. Então, orar em voz alta nas praças era importante. Quando eles jejuavam, eles precisavam aparecer todos acabados, porque estavam sofrendo para o Senhor, pelo Senhor. E aí, nós vemos o nosso Salvador, o nosso poder superior, Jesus Cristo de Nazaré, quando ele entra em cena. E ele não carregava nada dessa religiosidade. E a primeira coisa é que ele nasce num lugar simples. Ele nasce num lugar, não num lugar que era protagonizado como um lugar muito importante. Ele nasce num lugar simples, ele cresce num lugar simples, a ponto das pessoas falarem, mas alguma coisa boa vem da Galileia? Eu não sei qual é o lugar no Nordeste que é um lugar simples, mas Jesus Cristo, ele vem de um lugar simples. A outra coisa que não é religiosa sobre Jesus é que ele não cumpre a lei ips literis, como os fariseus. Né? Os fariseus, a lei era mais importante que as pessoas. Então, por exemplo, sim, uma das coisas que os fariseus tinham muita dificuldade com Jesus é quando ele curava no sábado. Eles tinham muita dificuldade, eles tinham muita raiva quando Jesus curava no sábado, porque, segundo eles, não era para fazer isso no sábado. No sábado não era um dia para fazer cura. E Jesus fala assim, mas que ideia é essa? Que você, se um animal seu cai num buraco no sábado, você não vai tirar o animal do buraco? Né? Então, Jesus Cristo não se preocupava com uma série de ritos que os religiosos se preocupavam. Ele também não tem dificuldade em não ser reconhecido como Messias. Né? Uma das tentações de Satanás foi para ele pular, né, de onde ele estava para mostrar que ele era o Messias. Ele cairia e os anjos o pegariam e seria um sucesso muito grande. Mas Jesus não precisa desses artefatos, ele não precisa ser reconhecido pelo outro. O religioso, ele sempre precisa ser reconhecido pelo outro. O religioso, ele sempre precisa ser reconhecido pelo outro. Queridos, como não sermos tomados, como não sermos exauridos por essa religiosidade? Como eu posso ser um cristão sem ser religioso? E eu tenho algumas sugestões aqui. A primeira delas, admitir a nossa humanidade.
admitir as nossas áreas de recuperação. Eu gosto tanto do programa Celebrando a Recuperação, queridos, porque nós confessamos, nós damos nome às nossas áreas de recuperação. Sou um filho amado de Deus, eu sou um seguidor de Jesus Cristo que lida com e damos o nome. Isto é algo antirreligioso. Isso é algo antirreligioso. Então, admitir qual é a minha área de recuperação. Quando as pessoas acham que foi Freud, né, que falou que a palavra cura, né, o psicanalista, né, eu sou psicanalista, então eu sempre faço esse trocadilho, dizendo que a primeira pessoa que falou que a palavra cura não foi Freud, foi Tiago. Quando a gente dá nome, né, quando eu confesso para Deus, eu sou perdoada, mas quando eu falo, confesso, para alguém de carne e osso, eu, mulher, tenho a minha madrinha, minha prestadora de contas, é algo que me ajuda contra a religiosidade. Porque o religioso ele tem dificuldade em falar, em dar nome. Então, primeira sugestão, para não cairmos nessa religiosidade fria, que nos desconfigura, que não nos permite receber a graça do Pai, é dando nome. Outra é admitir onde estamos na nossa caminhada. Admitir que nós temos dificuldade com a paciência nesse período do isolamento social. Como tem sido difícil, né? Os nossos conteúdos têm saído. Eu sempre digo que é um momento tão fértil para o Celebrando, é um momento tão fértil para o nosso crescimento, porque as coisas estão tão fortes dentro da gente, as nossas questões, elas vêm com uma forma tão abrupta, né? O irado fica mais irado, o controlador fica mais controlador, o medroso fica mais medroso, o mentiroso fica mais mentiroso. Então, essas questões estão vindo e nos ajudam, quando eu dou nome a elas, a trabalhar com elas. E um texto da Palavra de Deus, Deus está falando com Abraão e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. E eu sempre achei que perfeito era igual fariseu, fazer tudo certinho e tudo mais. Mas examinando melhor, queridos, eu vi que ser perfeito na Palavra de Deus é ser íntegro, é ter integridade, é ser whole, né? Em inglês é ser whole, pão integral, é ser integral, sabe? É ser integral, é ficar sem cera, sabe? Sem cera. Tem essa palavra sincera vem de uma palavra no italiano. Na verdade, os romanos, eles vendiam uns vasos enormes, e aí, conforme às vezes quebrava um pouquinho, dava uma rachadurinhazinha, eles colocavam uma cerinha límpida, e a pessoa não percebia que tinha ali uma rachadura, que estava quebrado. Aí ela levava para casa esse vaso e colocava no sol, batia o sol. E conforme batia o sol, a cera saía e mostrava o rasgo, mostrava o que estava quebrado, mostrava a rachadura. Então, eles inventaram as palavras sem cera, né? Então, o cristão, o antirreligioso, o cristão de fato, ele não tem cera. Ele, conforme Deus vai mostrando as áreas que ele precisa de trabalhar, ele vai abrindo essas áreas. E aí, queridos, acontece uma coisa muito linda. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa nessas áreas de recuperação. E aí a graça vem. E aí, amados, qual é o nome de uma pessoa que não tem graça? Eu não sei como aí no Nordeste, mas aqui em São Paulo fica muito forte a palavra desgraçado. Uma pessoa sem graça. A pessoa que não tem a graça de Deus é uma pessoa dura, estoica. Não dá para abrir o coração para ela. Não dá para abrir o coração para ela, porque ela critica, ela maldiz, ela não gosta, né? O religioso, ele não gosta da verdade. Então, nesse momento da nossa história, nesse momento em que nós estamos lidando com um momento tão difícil, né? Como planeta, como sociedade, como nós precisamos de pessoas que tenham a graça, como nós precisamos de pessoas que não sejam religiosas, como nós precisamos de pessoas que lidam com o cristianismo, que é cristão em vez de ser religioso. As consequências da falsa realidade, da falsa religiosidade, ela leva a uma pessoa dura, essa pessoa sem graça, essa pessoa desgraçada. Então, nesse momento da história, queridos, o meu desafio para vocês, para nós do Celebrando a Recuperação, que Deus nos ajude a termos mais dessa graça de Deus.
conforme eu vou abrindo minhas áreas de recuperação, mais graça vai entrando. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a pessoa não religiosa, a pessoa cristã, acaba sendo aquela pessoa doce, aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que consegue ouvir a área de recuperação do outro e não precisa fazer caras e bocas. Você lida com isso? Né? Não precisa fazer caras e bocas, porque no momento que eu admito as minhas questões, no momento que eu me vejo, eu consigo ver o outro. Eu quero repetir essa parte. No momento que eu me vejo, no momento que eu vejo a minha área de recuperação, no momento que eu vejo onde eu preciso trabalhar, entra a graça. E essa graça que entra me faz ver o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Então muitas das questões vão diminuindo, porque eu estou me vendo. O religioso, ele não consegue se ver. Ele critica o outro, ele joga para o outro as questões que são dele. E aí, eu queria fazer uma sugestão para você, querido, para você, querida, para você, celebrante, nesse período. O que nós estamos fazendo para o outro nesse momento de tanta solidão? A minha sugestão é que nós façamos algo como antirreligiosos, como cristãos, cuja graça tem entrado em nós, o que nós podemos fazer de pontual para abençoar a vida de alguém. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Celebrando aqui de São Paulo fez para mim. Eles mandaram uma cestinha com um bocado de guloseimas, coisinhas simples, mas que me abençoaram tanto. Me mandaram um pãozinho, mandaram um docinho, uma paçoquinha, parece no Nordeste, né? Um amendoinzinho, mandaram uma frutinha e um chocolate. E eu fui tão abençoada recebendo algo, nesse momento em que nós estamos tão limitados, né, socialmente falando, aí eu pensei, quero fazer isto. Aí, o que eu fiz, o que nós fizemos, na verdade, nós pedimos para alguém do Celebrando assar pães. E nós entregamos para os nossos voluntários. Foi uma ação antirreligiosa. Porque, veja, o religioso, nesse momento, ele está muito perdido. Porque não tem templo aberto. Aqui em São Paulo ainda não abriram os templos. Né? O templo está fechado, mas a igreja está aberta. Então, é possível sermos cristãos sem sermos religiosos. E uma das maneiras de ser cristão sem ser religioso é na doação, é doando. Nesse momento em que as pessoas estão precisando de um abraço, de um beijo, às vezes uma ligação telefônica, às vezes um videozinho, uma videochamada pode abençoar tanto a vida de alguém. Mandar um pãozinho assado, né? Aí a tapioca, né? Mandar alguma coisinha, né? Mandar alguma coisinha. Isto é um jeito de quebrar a nossa religiosidade. Então a minha oração para você, querido, para você, querida, é que Deus nos ajude a passar esse tempo sem sermos estoicos, recebendo a graça de Deus na nossa vida, cabendo mais graça para que nós tenhamos o perfume do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo homem, sendo filho de Deus, andou nessa terra como um cristão que amou e não condenou. Que Deus nos abençoe ricamente. Muito obrigada pela oportunidade de falar com cada um de vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados.